Opa, tudo bom? Eu sou Marcelo Chaves e eu tenho um plano. Nesse vídeo eu vou falar sobre Queer, novo filme do cineasta Luca Guadagnino, conhecido por Suspiria, Rivais e o belíssimo Me Chame Pelo Seu Nome, que inclusive já foi indicado ao Oscar na categoria de melhor filme. Queer, que tem o roteiro de Justin Kuritzkis, acho que se pronuncia assim, né? É baseado no livro de mesmo título de William S. Burroughs. Bom, eu não li o livro e não conheço a sua obra, então eu vou me reservar a comentar apenas sobre o filme em si. Bom, e como definir o filme queer? O próprio termo é um tanto quanto abrangente. No início era usado de uma forma pejorativa para expressar um preconceito, né, contra os LGBTQIA+, e na década de 80 é que ele foi adotado pela comunidade sob um aspecto positivo, né, correspondendo hoje à letra Q da sigla. Na tradução, no filme, né, ficou como bicha, e eu nem sei se esse seria o termo mais apropriado. Não sei se essa é a tradução que utilizaram no livro. Não estou fazendo nenhum julgamento de valor aqui, porque eu não tenho esse local de fala. Mas por ser uma história que se passa na década de 50, né, então talvez esse termo pudesse lá ter essa conotação, tanto quanto desdenhosa mesmo. Enfim, o fato é que eu estou discutindo isso porque o próprio filme também tem uma definição muito abrangente, não em termos de gênero, porque se trata de um drama bem intenso, por sinal. Mas tematicamente falando, eu fiquei pensando em uma maneira, uma frase, algo que possa resumir o que é queer. E ainda não sei. Quem sabe até o final do vídeo a gente possa chegar a essa conclusão. Começando pelo começo, né? Queer conta a história de William Lee, interpretado aqui de forma extraordinária pelo muito competente Daniel Craig, um homossexual boêmio, viciado em opioides, que vive na cidade do México e que numa noite conhece Eugene Allerton, vivido pelo ator Drew Stark, por quem né, ele já se apaixona logo de cara. A partir daí nós vamos acompanhar os dramas dessa relação entre os dois, das angústias do Lee e as suas descobertas em uma viagem à América do Sul em busca de uma experiência com a ayahuasca. Queer é dividido em 3 capítulos e um epílogo que ajudam o espectador a diferenciar 3 fases diferentes da jornada do Lee, uma vez que essa jornada ela vai assumir contornos um tanto quanto distintos durante o processo. Mesmo assim, alguns elementos estarão presentes desde o início, como a despersonalização do protagonista e as peças oníricas que simbolizam seu estado de agonia e autodescobrimento. Não é à toa que o espelho seja um objeto tão lembrado durante a narrativa de Queer, já que representa muito bem essa questão de se ver fora de si mesmo. O Guadagnino, inclusive, usa uma cena de Orfeus, um filme francês de 1950, para fazer essa referência. O fato é que o Lee não consegue ter esse reflexo bem definido, não consegue enxergar quem ele pode ser, além do homem que conseguiu se assumir gay com orgulho. Falta uma conexão, um afeto, algo ou alguém que o faça emergir do oceano de solidão em que se encontra constantemente. Aí a válvula de escape, a falsa tábua de salvação, né, para tamanho desequilíbrio e desejo não atendido, acaba sendo, como em muitos casos similares, o vício. No caso de Lee, a bebida e as drogas. E o vício, quando ele chega num ponto crítico, ele passa a moldar o comportamento do indivíduo, que começa a agir como um viciado não só com relação ao objeto do vício em si, mas também com relação a outros aspectos, né? O Lee é um homem inquieto, aflito, mesmo antes do despertador tocar, ele já está ali de prontidão para ir ao encontro da sua paixão. A paixão vira um vício, precisa ser alimentada, se retroalimentar,
precisa ser mais, sempre mais. Muito diferente da personalidade do jovem Eugene. Introspectivo, contemplativo, rapaz preza pela liberdade de ter algo diferente quando quiser, e ele pode, pois ele é jovem, está longe de ser obsessivo. Então daí vai surgir um conflito ali na narrativa, no longa, né? Então, diante do qual o protagonista vai enfrentar as consequências disso e aí vai tentar resolver esse problema. Mas acaba exaltando também o conflito interno de Lee, né? A sua luta contra o vício e contra a sua dificuldade em demonstrar o seu afeto de forma clara. O Guadagnino escolhe um recurso visual bonito e que conversa diretamente com essa coisa da despersonalização para representar essa timidez do protagonista, que seria essa projeção do seu corpo tocando o Eugene. Por isso o diretor ele retrata o ator sentindo uma dor quase que física mesmo, quando ele quer ir além dessa projeção e tocar de fato o rapaz, mas é impedido pelo seu ego totalmente esfacelado. E Queer jamais alcançaria o objetivo de transpor todo esse sofrimento, né, do seu protagonista, não fosse pela atuação magistral do Daniel Craig. Para mim, olha, a melhor de um ator masculino até agora. A sensibilidade com que o ator vive esse personagem é algo impressionante. E ele estará em todas as listas de premiações da temporada, sem dúvidas. Olha, o Craig, ele é um ator fantástico, assim, versátil. Ele foi uma escolha perfeita para o último 007, né? Que necessitava de um Bond menos sisudo e mais humano. O Craig exagera quando deve, vai ao fundo do poço quando o Lee chega lá. E isso tudo de uma forma bastante orgânica. Dá para desconfiar que o Craig tenha gravado bêbado, tamanha a veracidade com que ele interpreta o Lee nesse estado. Olha, claro que eu estou brincando, mas há uma cena em particular que o diretor utiliza um primeiro plano para retratar o ator em completo silêncio. E é impressionante como as suas microexpressões elas conseguem dizer centenas de coisas ao espectador, causando uma angústia ainda maior do que se ele estivesse vendo dezenas de cortes em sequência. Queer é, como eu disse, um filme sobre a jornada de Lee e a atuação do Daniel Craig coroa isso com perfeição. Uma jornada multissensorial, vale lembrar. Luca Guadagnino é um diretor que gosta de explorar como tema as sensações que o corpo humano provoca e transpõe isso para a tela no aspecto visual também. Em Queer, o cineasta demonstra mais uma vez o domínio da câmera, estabelecendo os planos que evocam a dinâmica entre os atores, trabalhando também com a noção de proximidade entre eles. As cenas de sexo são intensas, mas dentro ali de um limite que afasta aquilo que poderia ser visto apenas como erotismo. Afinal de contas, o diretor está ajudando a contar a história com essas cenas. Então, basta ver que há mais do que aquela relação carnal exposta ali, o que fica bem exemplificado quando o Lee faz uma pergunta ao Eugene que soa muito triste, segundos após eles terminarem o ato. Ou seja, aquele ato em si importa. E é por isso que o Guadagnino não omite, pois essas sensações elas precisam ser sugeridas ao espectador. O diretor ainda explora esse âmbito do vício em drogas, né? E é curioso como ele opta por um sentido diferente do esperado para retratar o personagem do Craig em tal condição. Quando Lee aparenta estar sóbrio, ou menos ébrio, talvez, o filme traz os recursos estéticos que caracterizam aquela despersonalização da qual eu venho falando, além de alguns planos em câmera lenta, por exemplo. Sob o efeito do ópio, é o oposto. Os planos são mais longos e mais crus, diretos, justamente para criar um contraste com esses momentos em que a sua experiência remete a sentimentos e sensações um pouco menos autodestrutivas. Não é preciso citar ainda a cena expressiva que traz uma coreografia que se mistura com efeitos visuais e que expressa de uma maneira
bonita e emotiva tudo aquilo que aqueles personagens são incapazes de dizer com a boca. Queer é notável enquanto segue explorando os caminhos do corpo, e eu acho que fica confuso à medida que sai do corpo, porque o filme também se envereda pelos sonhos de Lee e traz uma composição onírica, né, em suas cenas que, pelo menos para mim, remete em parte à obra de Frida Kahlo, pintora de nacionalidade mexicana, onde se passa boa parte da história. A icônica artista já disse que não pintava sonhos, e sim a sua realidade. Portanto, ela não se considerava surrealista. Quando olho para as cenas que trazem o Lee em seus sonhos, e muito bem construídas, por sinal, eu também consigo ver a realidade dele estampada ali de uma forma até pouco enigmática. Bem, lembra que no começo do vídeo eu não conseguia resumir Queer? Pois é, o que me incomoda é que esse amálgama de elementos pessoais do protagonista deixa a estrutura narrativa um tanto quanto difusa. Ok, né? Tá trazendo ali o pacote Lee completo. A gente vê o físico na superfície, aí vamos um pouco mais fundo, até sua mente, vivenciando parte, né, das emoções, dos sentimentos dele. Depois mergulhamos até lá embaixo, lá no inconsciente, para presenciarmos os seus sonhos também. Bom, conceitualmente faz muito sentido, mas eu senti que o roteiro não foi perspicaz o suficiente para poder encaixar tudo. Sem falar que o próprio tom muda de forma considerável entre os capítulos, dando uma ligeira impressão de que a gente está vendo mais de um filme em um filme só. Então, o problema disso é que o espectador acaba se desconectando um pouco da figura principal e não o contrário, que é se conectar ainda mais com ele. Ainda assim, eu diria que Queer é uma experiência. Experimentamos com Lee os sabores e as desilusões de uma relação conturbada, numa jornada cheia de excessos e sensações, sempre em busca daquilo que é uma das forças motrizes de qualquer ser humano, compartilhar afeto com outro ser humano. E quando se trata de uma parte da sociedade que, inacreditavelmente, ainda hoje, é repreendida por isso, essa jornada do Lee se torna ainda mais extraordinária. Se você gostou do vídeo, bom, tá aí, ó, botãozinho de like para você dar aquela força, e também considere se inscrever no canal, ativar as notificações para saber quando chegarem novos vídeos, tá bom? Grande abraço.